agora a gente vai ter uma palestra com uma amiga minha, uma diva, né? A Eliana Rocha, vem pra cá, minha amiga. E ela fala, quando ela fala, gente, ela fala do coração. Ela é uma amiga. Ela é uma amiga, uma companheira. Tenho acompanhado os meus recomeços e erros dela. E ela é psicanalista, psicoembrióloga, consteladora familiar. E vai falar sobre o significado da doença na nossa vida. O que pode ser isso para cada um. Cada um tem o seu. Mas eu vou deixar com ela para ela fazer a palestra dela maravilhosa nesse momento. Muito obrigada, Eliana, por estar aqui. É uma honra. Bom, gente, boa tarde. Quer dizer, bom dia ainda, né? Acho que boa tarde, enfim, bom dia, boa tarde. É um prazer estar aqui, é uma honra muito grande. A Fabiana é uma pessoa que eu acompanho há muitos anos e eu sei do amor que ela tem por tudo que ela faz, esse projeto lindo que toca tantas pessoas e que vai tocar muitas e muitas mais pessoas, que cada vez vai dando mais frutos. Então, é uma honra imensa estar aqui. Vou compartilhar um pouquinho, como a Fabi trouxe, o que eu sinto. Porque o meu sentir é o que me direciona na vida. Então, enquanto eu estava ali aguardando, e eu estava me conectando com esse sentir. O que eu vou falar? O que o meu sentimento está dizendo para falar? Então, é um convite também para que vocês possam sentir. Sabe? Quantas coisas a gente vai seguindo pela vida, e vai correndo, e fazendo, e não para sentir. E a doença, ela vem realmente parar, nos fazer parar para esse sentir, para olhar o que tá acontecendo que não parou, o que está sendo atropelado dentro de nós. A gente sabe que o diabetes, como todas as doenças, elas têm uma razão emocional também. Então, isso é um convite para refletir sobre isso, tá? Então, o tema é a doença como caminho para o recomeço. E aí? Bom, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Espera aí. Vamos ver. Se não, pode ir passando, por favor. Tá. Então, para a gente começar a falar sobre isso, eu proponho que a gente ressignifique o sentido da doença. Porque quando alguém recebe um diagnóstico de uma doença, qual que é o primeiro sentimento que vem? Medo, tristeza. O que vai acontecer de agora em diante? Como é que vai ser a minha vida? Eu vou deixar de fazer algumas coisas que eu não vou mais poder fazer? O que essa doença veio tirar de mim, da minha vida e da minha família? Então, eu proponho agora, primeiro, olhar ressignificando esse sentido da doença, com um olhar mais amplo para essa doença. O que o diabetes... Primeiro, assim, como foi para vocês, quando tiveram o diagnóstico? Qual foi o primeiro sentimento que veio? E o que será que o diabetes veio para mostrar para cada um? O que o diabetes veio para comunicar? Porque toda doença vem comunicar de algo. Algo que foi negligenciado na própria vida, na própria história, ou sistemicamente. Eu vou trazer um pouquinho, não vou conseguir me aprofundar, mas uma visão sistêmica. Nós pertencemos ao nosso sistema familiar. Então, tudo que acontece no sistema familiar, isso vai refletir nas nossas células, nas nossas emoções. Então, muitas vezes, o diabetes ele vem sendo passado de geração em geração. Então, o que o diabetes veio trazer, veio dizer, comunicar para cada um de vocês sobre a história de vocês e sobre a história familiar? A doença obriga a parar e olhar. E é muito desafiador quando a gente diz para alguém assim, olhe para a sua doença. Quando eu vou, por exemplo, fazer constelações, a gente coloca um representante para a doença. E aí a pessoa fica frente a frente ali, com aquela energia da doença. E você pede para olhar e falar, o que essa doença está te dizendo? Você consegue acolher essa doença? Porque enquanto a gente fica brigando com a doença, isso só afasta, só enfraquece. A força que vem para conseguir fazer algo começa na aceitação.
nesse olhar profundo e nesse olhar além. Vou trazer um exemplo aqui de uma constelação que uma pessoa ela estava pré-diabética, ela ainda não tinha desenvolvido diabetes. E, quando a gente colocou a constelação, a gente foi acompanhando que o diabetes já estava no sistema desta pessoa há muitas gerações. Então, ia sendo passado de geração em geração. E aí nós fomos olhar o que estava por trás. Quando a gente chegou lá na geração do bisavô, a gente percebeu que, nessas gerações com diabetes, todos eles traziam um histórico de uma solidão profunda, de uma amargura de solidão. E isso trazia uma exclusão. E, toda vez que alguém é excluído do sistema, um descendente pega essa dor de uma forma amorosa, como se fosse resolver essa exclusão, essa dor, e passa a apresentar os mesmos sintomas. Então, quando a gente foi olhando lá atrás, todas as pessoas com diabetes daquela família traziam um histórico de dor, de solidão profunda. Quando esse rapaz, era um rapaz pré-diabético, ele viu isso, ele pôde encarar a própria solidão. Ele também estava se afastando de pessoas, ele estava numa vida desregrada, se alimentando mal, com muita angústia, muitas dificuldades emocionais, que a gente sabe que o diabetes também é um conjunto de coisas, né? A má alimentação, a questão emocional. Esse rapaz pôde olhar para a própria solidão. E, quando ele olhou e acolheu essa solidão, e ele olhou para todos os antepassados solitários que faleceram e se excluíram, e que não puderam ter a consciência, a possibilidade de olhar para aquilo, ele resolveu fazer diferente. Então, ele pôde olhar para todos os antepassados e dizer: eu vejo vocês têm um lugar no meu coração. E, a partir de agora, eu não vou mais ser solitário. A partir de agora, eu escolho ir para a vida. Eu escolho me relacionar, primeiro comigo, me cuidar, me respeitar, e depois com as pessoas, porque as pessoas trazem alegria. Então, olhar para essa amargura da solidão e se conectar com a alegria de estar vivo, de poder se relacionar. Então, isso é muito forte, isso é muito precioso. Por isso, a doença, o diabetes, a gente diz, e como todas as doenças, é da família, sabe? É algo de união, tanto dos antepassados, que possibilita um olhar mais profundo. Quem é que teve diabetes na sua família? E aí você consegue olhar para esses ascendentes de uma outra forma, quanto para os familiares que estão ali ao redor daquela pessoa. Porque quantas mudanças que o diabetes, a doença, traz para a vida. Quantas pessoas ressignificaram suas vidas, puderam recomeçar suas vidas de forma diferente a partir de um diagnóstico de uma doença. Então, tem algo muito precioso para nos trazer. Então, eu convido assim, um olhar mais acolhedor para o diabetes. Um olhar mais acolhedor para as nossas patologias. Porque, quando a gente escuta o que aquilo vem dizer, aquilo pode ir embora. Por exemplo, no caso desse rapaz que era pré-diabético, ele passou a se cuidar, ele passou a ter uma outra forma de vida e ele não desenvolveu diabetes. Mas a gente sabe que, nas pessoas que já desenvolveram diabetes, ela vai acompanhar aí por toda uma vida. Mas você pode desenvolver uma forma mais harmoniosa de lidar, sabe? Uma forma mais equilibrada de lidar com diabetes. Então, isso começa em você e na família. Quantas famílias que se unem mais quando tem uma pessoa com diabetes? As pessoas passam a rever também a sua forma de viver, sua própria alimentação, passa a rever os cuidados consigo mesmo. Então, a família se une porque não quer perder aquela pessoa preciosa. No primeiro momento, até a pessoa conseguir ter mais conhecimento sobre a doença, vem um medo muito grande, que vai morrer. Eu conheço casos em que a criança foi diagnosticada quando criança,
Criança. Enfim, né? A pessoa foi diagnosticada enquanto criança. E aí, os pais tinham um profundo medo que aquela criança falecesse. Então, todo o cuidado familiar foi em torno daquilo. E todo mundo foi ficando saudável. Isso de uma forma na alimentação, nas coisas que os cuidados que o diabetes traz, quanto na questão dos sentimentos, na questão de perceber. Sabe? Porque a gente não precisa esperar ter algo profundo para a gente sentir o valor das pessoas que estão com a gente na nossa vida. Pode passar? Então, assim, o amor que adoece é o mesmo amor que cura. Tudo começa no amor. Às vezes, esse amor que adoece é um amor cego. É um amor que sufoca, é um amor que superprotege, ou é um amor que, muitas vezes, quando a gente fala de gerações, quando a gente pega um lado mais sistêmico, de uma forma inconsciente, alguém fica doente com diabetes para honrar algum antepassado, naquilo que esse antepassado teve. Então, a proposta é substituir a amargura, tirar a amargura por amar cura, né? Amar cura por um amor que vê, um amor que enxerga a si mesmo, enxerga ao outro, que enxerga possibilidades de recomeço, de vida em tudo que acontece. Porque tudo é oportunidade para a gente crescer, para a gente ir além na nossa vida. E aí, para encerrar, pode passar, por favor? Eu trago aqui... eu gosto muito de um poeta que ele chama Braulio Bessa. Não sei se vocês conhecem. Ele tem uma página que chama Cordel com Rapadura. Bem simbólico, né? Rapadura, doce, para trazer mais doce para a nossa vida, né? E ele diz assim, eu gosto muito de poesia, né? E ele diz que a poesia, ele considera a poesia como um abraço, como um carinho na alma, que acolhe a cada pessoa na sua dor. E sentindo desta forma, eu vou trazer aqui essa poesia para que cada um de vocês se sinta abraçados nesse momento, porque cada um de nós tem uma dor que a gente carrega. Muitas vezes essa dor já se manifestou, já virou uma doença, e às vezes não. Às vezes está num estágio profundo que a gente ainda pode abraçar a força da saúde, né? E mesmo quando vira doença, abraçar essa doença, dar um novo significado e acolher, dá para ter uma boa vida, né? Uma vida íntegra, uma vida integral, uma vida leve. Não precisa ser pesado, não precisa ser sofrido. Então, vamos lá. A poesia dele chama Recomece. Ele diz assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço, recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço, recomece a amar. Quando você cair, ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço, recomece a levantar. É preciso de um final para poder recomeçar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor. Reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se esforce, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra cada dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Todos os dias eu peguei essa imagem de o nascer do sol. Porque todos os dias, quando a gente acorda de manhã, é uma oportunidade que a gente tem de recomeçar, de fazer diferente. Sabe, não foi bom ontem?
Vamos lá, bora, vamos aprender o que tinha que aprender, vamos acreditar de novo, vamos ter fé, vamos, sabe? Vamos pra vida, bora. A gente está aqui, sabe? E é isso, gente. Obrigada, viu? Bora pra vida! Muito obrigada! Meu Deus, que princesas! E a gente já está se aproximando do nosso desfile Bora pra Vida. Obrigada, Eliana, pela sua palestra maravilhosa. E só quero fazer um comentário. Eu, quando fui diagnosticada, tive uma dificuldade de aceitação. Mas a partir do momento que eu percebi que aquilo não era um castigo para mim, o diabetes não era um castigo, mas era uma grande oportunidade, as coisas começaram a ficar mais leves, mais fáceis. Eu comecei a ver também o lado bom de tudo que estava acontecendo, que poderia acontecer comigo.